Olá, aqui quem fala é o Davi, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. A treta tá pesada, Silas Malachias versus Pablo Bossal. Eu tenho feito muitas críticas, também tenho elogiado, os vídeos estão aí de prova, não é de hoje, mas desde o começo, quando o próprio Bolsonaro assumiu que ele começou a fazer barganhas, eu sabia que ia dar ruim. Porque com o mal não se negocia, meus irmãos, é um princípio básico. Se você voltar no tempo de escola, você vai lembrar daquele pivete, né, aquele pirralho, que ele já tomou pau 3 vezes, né, é grande, mas é burro. E ele começa, né, por ter mais idade, ser maior, ele começa ali a tomar o lanche dos menores, né, da nova turma dele, dos coleguinhas, ele começa a bater. Mas ele evita, mesmo aquele pequenininho ali, o pirralhinho, que tem metade do tamanho dele, mas que é corajoso, vai pra cima, apanha, mas bate também. Como ele quer evitar o conflito, é com esse que ele faz amizade, é com esse que ele vira amigo. E os outros que tem medo dele, que não o enfrentam, é esse que ele explora. Então, um ditador, ele parte desse mesmo princípio, sendo que na vida adulta é muito pior, ainda mais quando tem grandes interesses por trás disso. Então, é notório, isso é provado na história, basta você analisar, todos os perversos, quando ele enfraquece, quando ele retrocede, quando ele perde a coroa, não dá bom para ele. Ou é prisão, ou é cemitério. Então eles só podem mesmo dobrar a aposta. E o daqui já tem dobrado várias vezes, várias vezes, e a gente tá calado. A gente tá anestesiado. E ocupa a direita, né, canhota que tá aí. Porque já teve mais do que vários, mais do que um ou dois motivos, vários motivos para parar o Brasil, né, mas não fizeram. Preferem marcar dia 7 de setembro, né, para tirar foto. Beleza, a gente entende, né, que esses caras têm muito a perder e não querem perder. Então eu tenho escolhido as palavras aqui, porque a gente tem agora pessoas presas sem ter cometido crime. A gente tem pessoas foragidas do Brasil por um inquérito de uma lei que nem existe, né? Fake news, não existe esse crime ainda. A gente tem senador sem poder mexer nas suas contas porque foi bloqueada, é uma pessoa que está justamente ali, né, para representar as pessoas, foi eleito para isso. Tem outros presos e assim vai, né? Uma rede como o X, um lugar para a gente falar, trocar ideia. O cara bloqueou, tá todo mundo usando e tá bloqueado. Assim, o cara tá fazendo o que quer, ele mete o martelo e acabou. Então, hoje, segunda-feira, era o dia que foi entregue esse pedido de impeachment. Nos próximos dias eu vou falar se foi aceito, se não foi, por que não foi, se vai, né? E a ideia era todos nós nos unirmos, né, mesmo que seja dessa maneira, né, que eu acho muito fraca, né, muito morna, e o que é morno a gente vomita, e a gente fazer pressão para que aqueles senadores que ainda estão indecisos, são 81, se eu não estiver enganado, se eu estiver errado, são 81 e apenas 29 tinham assinado. Então a ideia era essa, fazer um movimento bom, e ele foi bom, né? As pessoas são guerreiras ainda, o brasileiro realmente não desiste nunca. Claro que foi menos pessoas e não é para menos, né? Eu não critico ninguém que não foi, aquelas pessoas que podiam ir, que não foram, eu não critico. Por quê? Porque essas pessoas já apostaram muitas vezes e elas estão vendo que é o delas que está na reta o tempo todo, né? E quantas vezes foi prometido isso, agora vai e fica nessa. Não, então o pessoal cansou. E aí chega uma pessoa, num momento desse que as pessoas estão cansadas, que é o Pablo Bossal, né? Que eu chamo carinhosamente aqui do Pablo Bossal. Ele chegando e promete, né, ser alguma coisa diferente, não sei se melhor. Eu sou bem claro aqui com vocês, eu perdi inscrito por causa disso. Só esses últimos dias eu devo ter perdido na faixa de uns 800 inscritos por conta disso. Mas eu tenho que falar a verdade, o Pablo Bossal vale a pena a aposta, mas é uma aposta, é como se fosse um jogo, porque ninguém sabe o que ele realmente vai fazer. Ele é um cara de passado duvidoso e de atitudes, no mínimo, também contraditórias. Por exemplo, aqui, ó, nesse caso do Silas Malachias, eu vou colocar o Silas falando, ó, que deu a maior treta isso aqui, ó. Vamos ver juntos aqui, ó. Pablo Bossal só chegou depois que acabou. Ele falou que tava vindo de helicóptero. Conversa fiada, porque viajou ontem. Mas tava aqui, não quero... Aí veja só, eu mostrei já esse vídeo, né? Veja meu vídeo antes, do Marçal dizendo que não deixaram ele subir, que ainda dava para subir e não deixaram ele subir. Quem é que tá falando a verdade? Vamos para uma terceira pessoa. Vamos para uma terceira pessoa. É assim que a gente tenta descobrir a verdade. Porque, meu irmão, infelizmente, não tem herói, né? Maldito é o homem que confia no homem. Então vamos lá, vamos ver aqui quem tá falando a verdade. A gente tem um vídeo aqui que é de uma galera que tava transmitindo ao vivo, ó. Ó, vamos ver juntos aqui, ó. Vou colocar aí. Avenida Paulista completamente cheia. Ó, o Marçal tá de pé.
Marçal de pé no meio do povo. E o povo aplaudindo o No meio Marçal. do povo sendo aplaudido. Atenção agora aí. Você tá vendo a imagem do Marçal sendo aclamado parece que a pelo organização povo. não deixou ele subir no trio. Parece- Mas ele tá lá no meio do povo. Olha aí, o Marçal no meio do povo, rapaz. Os braços do povo aí, o Pablo Marçal. Ô, câmera, mostra o Marçal aí, pô. É pra mostrar o Marçal, pô. Aí, tirou, botou no... Pô, cadê eu mostro o Marçal lá no meio do povo, pô? Olha como é que é o negócio. Aí tiraram a câmera, né? Pelo amor de Deus, aí não dá, né? Se tiver imagem aí, tá com live, o Marçal, Pedro de Lara, veja essa aí. direita, a gente tá vendo aí uma bandeira Mostra de o Bolsonaro Marçal, pô. Aí cortaram, e também pô. dos É monarquistas. isso, Volta aqui exatamente. pra gente pro estúdio, Cortaram porque cortaram. o Marçal tava falando, Pô, pelo amor de não, Deus, ó. Não, que isso, não dá. Cortaram. É a organização do evento aí, boicotando o Marçal, boicotando a direita. É boicotando a direita, isso aí. Pô, lamentável. Cadê o Marçal? Absurdo isso. Deixa a imagem lá pra ver se volta, Espera, Pedro de Lara. deixa eu ver se o Marçal Mas continua certeza live. absoluta que mandaram cortar porque o Marçal tava lá no meio da Paulista. Que sacanagem, já mostrou todo mundo ali. O Nunes não apareceu, o Nunes não foi. Aí ele Agora o foi. Marçal está presente, foi na Paulista. Se tiver... Tá vendo? Então aqui é no canal Brado, né? Esse vídeo aqui. A galera ficou revoltada, né? Porque de fato tá a terceira parte aí, né? O pessoal é de direita, você pode ver que nenhum tá com boné aí de Marçal, só é de direita. E não gostaram, né? Dessa censura assim na cara dura. O problema todinho, meus irmãos, é que continua valendo aquele argumento do próprio filho de Bolsonaro esses dias, que a direita não existe direita, que é bolsonarismo, né? Repetiu a fala de Olavo. Olha, eu tenho outro vídeo aqui que teve gente até que disse o seguinte: olha, Davi, o Marçal tava avacalhando ali quando o Bolsonaro, a gente fez uma análise do Bolsonaro, você assista, né, o discurso dele. Eu fiz aqui a análise, mostrei completo, né, o discurso dele. Ficou claro porque é que ele tá dando aquela freada, né, ele disse que teve acesso a o arquivo, né, o que é contra ele, o processo que é contra ele, e que só estão esperando ele dar uma pisada na bola para colocar aquilo ali e conseguir prender ele. Então ele tá medindo bem as palavras. Só que se é esse o caso, meus irmãos, é a hora de passar a bola, né? Já que a pessoa não vai, também não atrapalha. E ele passou a semana toda, faltou um monte de gente. Eu não vi o Marcelo Van Hatten lá, né? Tem pessoas fortes de direita que eu não vi lá. E disseram que essas pessoas se aborreceram. Não sei se foi o caso do Marcelo Van Hatten, mas disseram que muita gente não foi o que eu vi. Muita gente não foi por causa desse discurso morno que o Bolsonaro teria feito durante a semana, e isso aborreceu as pessoas. Deixa eu mostrar aqui o que de fato aconteceu. Foi o nosso irmão, foi um irmão nosso aqui que mandou. Cadê o danado, rapaz? Aqui, o José Washington, né? Ele mandou aqui para deixar claro que não foi o Marçal que estava atrapalhando o movimento, porque durante o discurso, que eu acabei não falando, né, durante o discurso o Bolsonaro tem um momento que ele se irrita e diz: olha, essa pessoa que tá aí, desliga o cabo, né, veja o nosso vídeo aí que tem completo. Mas não, era a Carla Zambetta, velho. A Carla Zambetta parece que mais atrapalha do que ajuda, né? Muita gente, inclusive, atribui a ela a derrota do Bolsonaro por causa daquele fiasco, né? Ela correndo atrás do cara com uma pistola, né? E a Zambetta fez de novo, ó. Vamos ver aqui, a Carla Zambetta, vamos ver. A Carla Zambelli acabou de subir num caminhão no mesmo momento que o Eduardo Bolsonaro tá no outro caminhão. Ela tá no caminhão desse cercadinho aqui da Argentina, ó. Ou seja, a Carla Zambelli não tá no caminhão, além de não estar no caminhão do Bolsonaro, ela tá dividindo a atenção. Peraí, ela tá dividindo a atenção com o Eduardo Bolsonaro, cara. Ou seja, tá tirando pessoa do que poderia ser lá, essas pessoas poderiam estar lá, e estão aqui nesse outro caminhão, ó. E de repente você vê seu pai com um AVC e as pessoas que vocês tanto amam, que você tanto ama e que elegeu você. Então era disso que o Bolsonaro estava falando. A Rede Família, então é assim, é uma briga de ego. E tudo isso eu acredito que seja por culpa dos próprios filhos de Bolsonaro. Porque nesse caso aqui, a Zambetta queria subir no palanque dele lá, no caminhão dele. Parece que não deixaram também. Assim, então fica difícil, né? Olha, eu sei que essa briga de ego, ela só tá beneficiando a esquerda, né? Porque o Boulos, por exemplo, né? O Boulos, ele já caiu para terceiro, né? Já estão dizendo que provavelmente, se tiver segundo turno em São Paulo, né, eles apostam que vai ter, que vai ser entre Pablo Marçal e o Nunes, né? Então, é melhor do que um cenário com o Boulos, né, meus irmãos? Imagina, dois candidatos assim, querendo ou não,
que pretende, né? O Nunes é de esquerda, a gente sabe disso, mas ainda é melhor do que o Boulos. Se fosse Nunes ou Boulos, tinha que ser Nunes, né? Então, essa treta da direita agora pode favorecer o Boulos, né? A gente pode ver um levante aí, porque os caras ficam se atacando em um momento que eu acho que não é o ideal. Eu mesmo tenho poupado as minhas críticas, porque eu acho que a gente tem que unir forças agora para tentar, né, fazer uma pressão para esses senadores, esses deputados, mudarem os seus votos e apoiarem o impeachment do Todo-Poderoso, porque ele vai sempre dobrar a aposta. Agora foi uma rede social, né? Foi o X. E se o cara querer tirar amanhã o YouTube, ou todas as plataformas de uma vez só, criando leis arbitrárias, como o próprio Google avisou da outra vez, olha, se essa lei passar, né, que eles queriam fazer o quê? A última lei. Eles queriam colocar para a plataforma ser responsável por tudo que a gente fala. Aí você imagina os milhões de usuários que tem uma plataforma como o YouTube passaria a ser responsável pelo que eles falam. Olha só o absurdo, né? Eu sou adulto, eu estou aqui nesse espaço cedido pela plataforma, a plataforma tem regras, eu estou ciente delas, e nós vivemos no Brasil, tem um Código Penal, sabemos muito bem que somos adultos. Então, se eu passo dos limites aqui e faço alguma coisa criminosa, o Ministério Público não tem problema nenhum, a plataforma não se recusa a entregar os meus dados, passa para a pessoa. Inclusive, quando eu fui processado por uma das candidatas a governadora aqui do meu estado, o YouTube passou os meus dados, ela entrou com um processo contra mim, graças a Deus eu ganhei, né? Mas é assim que funciona. Se você processar, pronto, Davi, você me enganou, pronto, você entra com um processo, né? Você pede ao YouTube, avisa, né? No caso, você entra na justiça, a justiça comunica ao YouTube, o YouTube vai passar os meus dados e você vai conseguir me processar. É assim que funciona. Então eles nunca, em nenhuma plataforma faz isso, se recusa a entregar isso, certo? O problema do X, por exemplo, foi que o Todo-Poderoso queria que ela fizesse isso pelas suas próprias regras, ou simplesmente dizer, ó, tira todos os vídeos do ar. Por quê? Não é assim que funciona, né? O pedido, por exemplo, dessa candidata que foi contra mim, ela queria que eu tirasse aquele vídeo específico do ar, certo? Era isso que era o pedido, não o canal inteiro, não se pede o canal inteiro, mas o Todo-Poderoso dá uma martelada sem dizer qual é a lei, nem nada, né? Quer que faça assim. Então não tem como, né? É um absurdo. E aí, se eles aprovarem uma lei desse tipo, onde a plataforma tem que ser responsável por cada um de nós, né? E mais, ainda tem mais essa, tem mais uma pegadinha aí no meio. A plataforma seria responsável por cada coisa que a gente fala. E ainda, se ela tirasse o conteúdo, eu, que perdi o conteúdo, poderia processar ela, por ela ter feito censura prévia. Então o Google explicou, né, mandou aquele aviso para todo mundo, avisando que se isso realmente passasse, eles não poderiam continuar trabalhando, iam ter que ou sair do país ou fazer censura prévia. Então é isso que está acontecendo. E, pensando nisso, tendo ideia, né, do que já está acontecendo no Brasil, nada é impossível no Brasil, nada é tão ruim que não possa piorar. Infelizmente esse ditado sempre está certo, meus irmãos. Então, por conta disso, a gente não pode ficar se atacando em um momento crucial como esse, tirar o foco. O foco agora era para todo mundo estar falando, olha, realmente, até a Globo já está dando até uma mãozinha, né? Tá vendo os absurdos. Acho que todo mundo hoje, meus irmãos, está percebendo que eles criaram um monstro muito grande. Eu falo aqui abertamente, pode, ó, quem não concorda, não gosta, só se inscrever, beleza? Vai embora, vai procurar a tua turma, porque já disse para vocês, tanto esquerda como direita vem servindo muito bem ao sistema. E o que é que aconteceu? Recebem, porque esses partidos deveriam deixar de existir, já faz muito tempo, a pessoa poderia entrar por ela mesma com o CPF dela e pronto, né? Mas não, tem que estar num partido. O que é que os partidos fazem? Eles servem, né, para receber as propinas. Então uma empresa, um grupo, bandido, seja o que for, tem muita grana, ele faz uma doação para o partido. Essa doação não é de graça, esses caras recebem telefonemas, cochichada aqui, cochichada ali. Aprova essa lei. E são feitas por juristas. Esses caras contratam escritório com 10, 20, 50 advogados para criar aquela lei para beneficiar a empresa dele ou o negócio dele. São muitas vezes contra o interesse do povo, né? Inclusive isso acontece com aqueles grupos também milionários, multibilionários, que são donos de várias grandes empresas. Eles também mandam dinheiro para cá assim, certo? Olha, eu quero que aprove a interrupção de vida. Eu quero que vocês aprovem o casamento de duas pessoas iguais. O nosso movimento é muito rico. Quando eles falaram que o nosso movimento é muito poderoso, né, os coloridos falando isso, eles estavam falando de dinheiro. Essas empresas que estão por trás desses interesses. Porque é uma questão também religiosa, né? Mas enfim, não é o tema daqui. A gente tem vários vídeos falando disso. Então, eles não vão pagar a cada deputado. Eles fazem a doação para o partido e o partido chega com aquela lei. Ó, eu quero que todo mundo aprove isso aqui. Tá feita a lei aqui. Foi inclusive o que Clodovil falou, isso não vou aprovar se eu não gostar.
Aí a coisa é tão absurda muitas vezes que tanto a esquerda como a direita olha para aquela lei e diz: caramba, aí não, se eu assinar isso aí, nunca mais eu ganho voto de ninguém, eu vou ficar queimado pelo resto da vida. O outro diz: eu também, se ele não assinar, eu não assino. E assim gera aquele efeito dominó. O que é que acontece então? Chama os deuses do Olimpo. Os deuses do Olimpo lá no cantinho deles, fazendo a função deles, lá no cantinho deles. Traz eles e manda para eles, manda eles fazerem isso. Toda medida impopular manda para os deuses do Olimpo, porque estava servindo aos dois. Os dois continuavam cada um com seu discurso, pousando de super-heróis para os trouxas que não entendem como funciona o jogo, certo? Ah, nós estamos tentando, é um absurdo que eles fizeram. Mas eles mesmos não fazem nada, estavam gostando. E aí aquele monstrinho foi se alimentando disso e crescendo, sabe? E virou essa jiboia aí querendo engolir todo mundo. Então é a hora de botar um freio, e mesmo agora, nessa hora do freio, você vê os frouxonar ainda dando aquela aliviada. Então é esse o grande problema. Não é hora de crítica, é hora de união, certo? Mas eu acredito que você viu aí, né? Que infelizmente essa direita ela quer ter dono, né? Mostrar um tiro no escuro, com certeza é. Mas o que é que a gente tem de melhor aí agora hoje em dia? Muita gente fala mal do cara, mas não se candidata, né? Não dá essa oportunidade ao povo. Gente, inclusive, né? Com alcance grande, mas fica na sua. Então, meu irmão, é isso que a gente tem. Ou isso ou aeroporto. Vai fazer o quê? Eu vejo por esse lado, tô sendo bem sincero com vocês. Esse tipo de sinceridade muita gente odeia, mas é assim que eu trabalho aqui. Deixa a tua opinião, meus irmãos. Fiquem com Deus. Um abraço e que Deus abençoe o Brasil e abençoe cada um de vocês, certo? Não esquece o like, não, senão lasca o canal aqui, tá certo, meus irmãos? Um abraço e fui.